Pessoal chegando aí, boa noite a todos. Vi que o Cauê já tá aí. Já vou te chamar aí, Cauê, pra gente iniciar. Pedrão, o Gui, a galera toda já começa a participar aí. Mais uma quarta. Vamos esperar o pessoal chegar, já vou colocar o Cauê aqui. Hoje a resenha vai ser boa, hein? Já vão me falando aí se o som tá bom, se a imagem tá boa. E aí, Gui, boa noite, tudo bem? Fala, Cauê! E aí, Paulinho, beleza? Tudo bem, Como é que graças a tá? Deus. E você? Tô bem, graças a Deus também. Tá me escutando Como é? bem? A imagem tá Tá de boa. boa? Tá boa, É? tá Ah, show boa. de bola. O pessoal já vai começar a entrar aí. Quero te agradecer em primeiro lugar, cara. Agradecer a sua mãe também, que nós entramos em contato com vocês, né? E aí você já aceitou prontamente participar. Toda quarta-feira eu trago alguma ideia nova, conversas, histórias, É sempre bom, né? no assunto. Nesse, É muito legal nesse tempo que conhecer. tá tudo parado, né? Então, cara, a gente tem que aprender algumas coisas, né? E a gente aprende com as histórias, com os Sim. pensamentos. Então, eu sempre tive em mente te chamar. Eu conversei com o Stênio. Falei, pô, Stênio, eu queria fazer com o Cauê e tal. Ele falou, não, Paulinho, nós vamos dar um jeito. E graças a Deus estamos aí. Você tá onde, cara? Tô em São Paulo. Tá em São Paulo. A São sua Paulo. família já mudou toda para aí? Como que é? Não, tá, tipo, tá eu, minha mãe, o meu irmão mais Aham, novo, o meu sei. pai, só que o meu pai fica mais bate e volta, sabe? Indo e Fica voltando aqui, ainda. depois vai pra Guará, entendeu? E meu irmão mais velho Sei. mora lá também. Mora lá. Legal. Eu queria que você começasse contando um pouquinho da sua história, sua idade, de onde você nasceu, que aí depois a gente já entra na parte do futebol, mas esse Sim, início aí você contar um pouquinho sobre os seus dados, assim, idade e essas coisas. sim, sim. Boa noite para todo mundo, né, que está assistindo. Meu nome é Cauê, tenho 17 anos, sou jogador de sub-20 do Corinthians, jogo de centroavante e sou de Guará, interior de São Paulo ali, e hoje eu moro em São Paulo. Não, show de bola. Ô, Cauê, e Guará é uma cidade que, assim, ela sempre teve como característica as copinhas, as competições há Sim, muitos anos lá, né? E eu queria que sim, você contasse esse início seu lá em Guará. Você nasceu em Ituverava, na verdade? isso. Mas E aí sempre você morei em foi para Guará, Guará. sempre Ah, morei. sempre morou. Só nasci lá, mas eu Tá, morei em Guará. sempre em Guará. E como que foi esse Sim. início seu? Como que você começou com o futebol? Alguém te influenciou, seu pai, seus irmãos? Como que você começou essa história no futebol? É que meu irmão mais velho, que hoje ele cursou engenharia, ele treinava. Uhum, sei. Então ali a gente foi, ele me levou e foi onde eu comecei numa várias escolinhas lá, de 9 para 10 anos ali de idade, que foi comecei no teve o Univille, teve Projeto Aço de Guará, teve 15 de novembro, teve vários ali que eu que eu joguei ali, porque ali sempre tava jogando em algum lugar. Sei. E você chegou Aí a jogar contra a gente, não, naquelas copinhas? eu acho que sim, Com viu? meninos da Vila? Acho que sim. Naquela copinha, acho que sim. Algumas dessas copinhas, eu acho que já joguei, sim. E ali, depois, eu fiquei jogando essas copinhas. Depois comecei a trabalhar numa padaria. Com... Eu estudava meio que de... Era de manhã e trabalhava à tarde na padaria, ficava ajudando a entregar ali. E depois, aí quando chegou a copinha, essa copinha, eu tava trabalhando, aí eu nem cheguei a treinar também, eu fui direto pra copinha, aí, tipo, o jogo era de manhã, eu jogava de manhã e trabalhava à tarde. O jogo era à tarde, eu trabalhava de manhã. Aí, Caramba, cara. Então, aí, desde cedo você já concilia o sim, trabalho, os estudos com o sim, futebol. isso. Aí depois.
que eu comecei a estudar à tarde, que coisa, aí essa padaria só Uhum, precisava de quem estudava de manhã. Então eu entendi. parei. Aí eu saí de lá e meu pai saiu do serviço dele também, aí ele montou uma estamparia. E eu fui ajudar ele. Aí eu meio que trabalhava de manhã também, depois mudou, eu trabalhava à tarde, estudava de manhã. Aí depois que eu fui trabalhar com meu pai, já dava para treinar melhor, entendeu? Que aí você Eu conseguia treinava, conciliar sim, mais. o treino era às 4, eu saía umas 3:30 de lá de ajudar ele. Cara, então Aí, desde quantos anos você trabalha, ô Cauê? dos 13 anos. Você já ajudava. Sim, Cara, que legal, tá vendo? Isso daí é uma coisa assim que muitas vezes hoje as pessoas não têm noção, né? O quanto é difícil o começo, o quanto você se dedica, essa é, história de você ter que conciliar os horários, não dava para sim. treinar muito, Não mas dava para porque treinar, tinha uma sim. responsabilidade. E aí, o futebol, para você, quando que ele virou uma profissão? Você falou assim, não, eu tô ajudando meu pai, eu trabalhei na padaria, mas eu quero ser jogador e eu vou me esforçar ao máximo por isso. Que momento que foi esse? Quando eu soube que eu ia fazer o meu primeiro teste, que foi na Ah, Copinha. legal. Eu Sei. tava, eu acho que mais ou menos era uma das últimas Copinhas que ia ter. E Uhum. aí, não sei se você conhece o Rafael, o Stuck. Sim, sim. Sim, Conheço bastante. ele me viu jogando lá, até mandar um abraço Sei. para ele aí, que me ajudou É, eu falei bastante. com ele hoje. Me achou lá em Guará. Ah, E, e foi isso, eu fiz essa copinha muito bem. Então aí despertou ele e eu fui fazer o teste lá, fiquei uma semana. E foi o meu primeiro teste que eu tinha feito, nunca, não tinha noção nenhuma de no Novo como que Horizontino, era isso, fazer o né? teste sim, no Novo Horizontino. E passei. Aí eu só fiquei, aí fiquei sub-15, fiquei 2 anos de 17, joguei o 20 e joguei profissional também lá. É, nós vamos chegar lá. Eu lembro dessa montagem praticamente do 15 com o Sturk, porque eu estava levando o Stênio essa época. Então eu Sim, vi, eu acho que você já estava, você chegou antes que o Stênio, né? cheguei. Eu Aí cheguei, depois, eu acho que ele chegou no sub-15 bom dele, o ano bom dele eu acho que foi, se eu não me isso, engano. isso. E aí, esse trabalho no Novo Horizontino, você, de uma cidade pequena, não estava muito acostumado com todo aquele cuidado, aquela estrutura, você chega ali, é um lugar assim, eu conheço bem particularmente, isso ajudou muito na sua trajetória, né? Muito, Você chega num muito. clube que o cuida, o próprio Sturk é um cara sensacional, que te ajuda, que conversa, que orienta. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância desse primeiro passo, de chegar num clube estruturado, que pensa no atleta, como foi o Novo Horizontino. Então, quando eu cheguei, eu não tinha noção nenhuma de como que era o trabalho, entendeu? Porque sempre fui de escolinha, sempre não era daquele jeito, entendeu? Os trabalhos, os treinos, não era puxado Uhum, daquele jeito. E sim. então, eu acho que me ajudou bastante, porque quando eu cheguei, o primeiro ano que eu cheguei, eu não joguei direito. Eu não tive uma boa sequência também, porque me machuquei o polegar direito, que foi num lance que eu fui apoiar para não cair. E aí eu Uhum, caí em cima do dedo e deu um caso cirúrgico. Então, entendi. e eles me acolheram, sabe? Me ajudaram bastante. E eu fui dar começar a jogar mesmo foi depois de um ano. E Então, ali, acho que e ali e quando ali me fez mais forte para no outro ano mais focado, entendeu? entendi. E eu queria que você falasse um pouquinho nesse processo de transição dos seus pais. Eu sei que eles são muito presentes na sua vida até hoje, né? Sempre te acompanharam nos jogos, nos lugares que você está. O seu pai já tinha estamparia que você ajudava, mas eu tenho certeza que ele sempre falava, filho, ó, eu quero que você se dedica, quero que você tente. Ele sempre oportunizou isso para você. Mas o quanto isso foi importante no momento em que você tem que deixar Guará, sair da sua casa e ir para um lugar, ficar num alojamento? Como que foi aquela primeira semana? Como que você se sentiu ali?
Ah, fiquei muito mal, né? Ligava toda hora. Na primeira semana, eu já pedi para eles me buscarem, para ir para casa. Fiquei uma semana, É, eu falei, ó, vou ficar o final de semana aí, não... tem que acostumar ainda. sei, sei. Então, Ah, pode falar. porque, porque você não estava acostumado a viajar tanto, né? Você falou que foi uma das suas Não, primeiras avaliações, é isso? sim, sim. Entendi. Foi minha Como a primeira. gente tem nós temos o hábito aqui de levar os meninos para todos os lados. Então eles fazem a Sim, avaliação, fica uma semana fora, tal. E você já fica foi mais meio que acostumado, né? Foi mesmo que a primeira, é, sim. a primeira você já passou e já teve que E já teve que ficar. aguentar, se virar. E aí você já foi morar no estádio, é isso? Já pegou, eles Sim, já te levaram para alojamento. fiquei no alojamento, fiquei 1 ano e 2 anos, mas entre esses 2 anos eu morei numa casa lá ainda. Cheguei a morar numa Sei. casa. E como que era para você se organizar? Você é um menino organizado no alojamento, estudioso, come direito? Como que era essa parte deixando o caso? Porque assim, a gente tem muito aluno que tem essas dúvidas, sabe? Que tem essa ideia de como que é. Eu queria que você falasse da sua dedicação, como que você teve que se adaptar, se você conseguia se alimentar muito bem em Guará, comia certos tipos de coisa. Quero que você fale um pouquinho disso. Em Guará, você fala? Quando você sai de Guará e vai para o Novo Horizontino, Ah, tá, como que você se entendi. adaptou a toda essa mudança, entendeu? Em caso de, assim, de adaptação, o mais difícil mesmo foi ficar longe da família. Sei. E adaptação também com os treinos físicos, que na escolinha que eu tinha não tinha muito, entendeu? Então, Uhum. a maior dificuldade mesmo foi ficar longe da família e essa adaptação de treinos físicos e agora de resto em alojamento e alimentação foi bem de boa. Porque lá eu conheci várias pessoas também porque quando eu fiz o teste, eu acho que tinha uns 20 moleques. E quando eu passei, passou 5 moleques comigo. Então eu já tava meio que. Em casa, né? Isso, já tava meio que amigos ali, entendeu? Não, legal. Isso daí é importante você falar, porque assim, os laços que vocês criam nos alojamentos são de irmãos mesmo. Sim. Porque vocês E sempre é passam bom, a. porque teve moleque lá que eu vi que foi embora porque não conseguiu fazer amizade também, entendeu? Isso acontece Ficava muito. Eu só já na tive dele, ficava meninos. com medo de conversar, Eu tenho entendeu? muitos alunos que a gente leva para clube assim, de estrutura boa, que tem tudo, comida boa, lugar, toda uma estrutura. Mas a parte afetiva com os pais, elas acabam influenciando demais. Então, e você depois teve sua mãe em todos os jogos, praticamente ela saía de Guará e ia para Novo Horizonte, como que foi? No primeiro Não, ano? nesse ponto assim foi bem difícil, viu? Eu acho que para ela vir assim, foi constantemente assim, foi mais no fim do. Quando eu tava para ir embora. Quando eu tava mais no profissional. Sei, Tava do sub-20 para sei, profissional. Que foi ali onde sei. deu uma equilibrada, deu uma melhorada, entendeu? Mas antes era muito difícil. Depois era muito difícil eu ir para Guará, era muito difícil eles virem para cá, entendeu? Eles vinham mais Entendi. para cá E do que eu ia para lá, entendeu? você Eu ia acabava mais em ficando mais tempo. feriado prolongado. Eu ia mais, entendeu? De Entendi. E como três, que quatro foi o dias. Rafa? E como que foi o Rafa, o seu primeiro treinador? O que você aprendeu ali? O Novo Horizontino ele tem um estilo muito único de jogar, com posse, com movimentação. Você falou que você teve que ter um entendimento melhor por conta daquilo que estava acostumado no dia a dia. O quanto foi importante aquele momento que você chega, ele conversava bastante. Queria que você falasse isso aí pra gente. Sim, quando ele chegou, ele conversou bastante comigo, me ajudou. Quando passava jogadas, ele me explicava bem, bem legal assim. Então foi bem, sabe, bem fácil de entender ele nesse caso, que ele teve muita paciência também. E nesse primeiro ano de sub-15, você jogou. Foi nesse que você teve uma lesão séria que ficou um tempo parado, Isso, ou foi isso. depois? Foi nesse ano, sub-15.
Entendi. E aí no 16, hoje, que você, na verdade, era 15 para 16, 15. você vai já para o juvenil, e aí é onde você faz aquele ano que o Brasil inteiro, o mundo inteiro ficou sabendo, né? Como que Isso. foi essa transição aí? Quando eu voltei a treinar, assim, eu acho que eu voltei com querendo mais, entendeu? Acho que a lesão me fez me tornar mais forte. Sei, Então, quando eu voltei, eu vim com querendo mesmo, entendeu? entendi. Aí eu não acho que fiquei 3 ou 4 jogos sem no banco ou sem ir pro jogo. Aí o treinador, eu acho que era o Mário, Uhum. e ele chegou em mim e falou que ia me dar a oportunidade. Aí eu falei, é agora. Aí, Eu tenho que estar pronto. sim. E no jogo eu fiz 3 gols. Aí dali eu não saí mais. Não saiu mais. Não E saí assim, mais. e é engraçado que esse ano você estava no sub-17, mas você jogou ele inteiro com 15 anos, né? Porque Sim. você é do final do ano. Sou de novembro. Entendi. Então, e você assim, tinha uma média, você fez 26 gols em 28, não, 24. em 28 jogos, 24 gols 24 em em 26 26 partidas. jogos. Isso. E assim, e no início as pessoas ainda não tinham o conhecimento de quem era. Conhecimento. E, Sim. e você Era percebeu mais que ali conforme pra região ali mesmo. Não tinha esse conhecimento, de todo entendeu? mundo. Isso. E aí você sentiu dentro de campo, assim, os seus companheiros passam a confiar mais e os E eu, adversários, como que eles reagiam? ah, com medo, né? Não, mas É, eu acho que a tensão também era maior, né? Acho que tinha jogos ali que dificultava também. Tinha jogos que eu não fazia gol também. sei. Mas eu sempre queria fazer gol, né? Às vezes eu ficava até meio bravo. Fazia um jogo bom, mas não fazia o gol. Eu ficava meio assim. Mas depois fui treinando bastante. Eu consegui fazer essa média de gols. Cara, é uma média, assim, que eu acho que mas o artilheiro desse ano foi o Gabriel Silva, né? Do Palmeiras. E foi o Fabrício, Palmeiras. O Fabrício, os dois eram no Palmeiras, né? Isso, isso. O Gabriel e o Fabrício, aí eu lembro. O Gabriel era nosso aluno também, trabalhou com a gente, um tempão. Sim, E sei isso quem é. aí começa a despertar em todo mundo um falatório. Pô, esse menino é assim, esse menino é assado, ó, quem que é esse? Isso Já chegava até disputava maior. você? Você Não, nunca. ouvia? Hã? Ouvia mais do meu pai. Meu pai Sei, falava muito que eu tinha que ter mais repertório, entendeu? Que quanto mais eu aparecia, mais difícil ia ficar, sei. entendeu? Isso, ele me E falava você, bastante. Fala até hoje. não, mas é assim mesmo. E você sempre teve essa facilidade, porque assim, eu vi muitos jogos seus, tá? Lá no Novo Horizontino vi bastante. Hoje no Corinthians também acompanho praticamente tudo. Você é um estilo de jogador muito diferente de ver. Você tem 1,85, é isso? Quanto você está hoje? Isso. 85. Só que você é rápido, você é ágil, você utiliza as duas pernas com uma facilidade impressionante. Então, tudo isso você teve que potencializar. Lá atrás, quando você tinha 11, 12 anos, você já era assim? Não. Foi evoluindo. Não. Eu evoluí Ah, mais entendi. ali no Novo Horizontino mesmo, entendeu? Sei, Quando eu cheguei no Sub-15 mesmo. Eles teve um sei, trabalho muito especializado. Eu era bem fininho, mais franzininho, sabe? E ali sei. eles teve um trabalho que me ajudou bastante. Você Eu jogava já, pelos lados ou jogava mais não, centralizado já? sempre joguei centralizado. Mas eu era bem, sabe, bem franzininho mesmo. Franzino. Mas Aham. sempre fui rápido, sempre quis sair da área assim, entendeu? Em cima disso E que você está falando, eu vou te contar uma que aconteceu. O João Pedro, que hoje está no Watford, ele era nosso aluno, né? E sim, eu fui para Xerém levar alguns meninos e ele estava acostumado a jogar de lado o tempo todo.
Só que ele começou a crescer muito no Fluminense, crescer de estatura mesmo. E aí eles começaram a fazer um trabalho com ele específico de centroavante. Então todos os dias ele treinava de manhã com um grupo, à tarde ele fazia um trabalho específico de movimento de giro, de utilização de duas pernas, e nisso ele teve um salto muito grande na parte técnica. Então eu acho que você também, pelo que você falou, você teve esse salto também quando começou a fazer os treinos específicos. Sim. Mas ali, quando eu cheguei, eu era bem franzininho, eles me colocavam de ponta também, pelos lados. Sei, de extremo. Sim, aí depois que fui pegando mais corpo assim, aí eles me colocaram ali no meio mesmo, de centroavante. Tá, e esse ano do 17, nesse que nós estamos falando, vocês chegaram em que fase? Chegamos na semi. Perdemos Foi quando vocês saíram pro Palmeiras. Palmeiras, sim. Perdemos de 2-1 lá e em São Paulo também perdemos de 2-1. Ah, eu lembro disso daí. E aí, nesse ano, você já começa uma transição. Nesse mesmo ano, você chegou aí pro profissional, como que foi? Foi sub-20. Você começou no sub-20. Isso, estava no 17, no ano ruim. Uhum. Aí a gente foi desclassificado e tinha copinha. Sei. Então aí eu subi pro sub-20 também. Foi o Mário que te puxou? O Mário era do 17, foi pro 20 e te levou junto. Isso. Sim. Aí eu fui pra copinha. Que isso daí nós estamos falando de 2018 ou 19? 18. Não, 18, né? 18. Era 2018. Isso, 2018. Isso. E aí você começa ali no sub-20. Quantos gols? Como que você foi no sub-20 do Novo Horizontino? Você lembra? Eu joguei 3 jogos pela copinha. Sei. E fiz 2 gols. Porque na copinha a gente não foi muito bem, a gente saiu na primeira fase. Uhum. E ali eu fiz 3 jogos pelo sub-20. Aí depois que a gente saiu, no ônibus, aí eu soube que a gente estava embora, eu soube que eu ia treinar com o profissional. E falaram para mim ficar uma semana em casa, pra me apresentar no profissional. Eu acho que isso daí é janeiro de 2019, né? Do ano passado. Porque se fosse 18... Isso, verdade. Porque se fosse 18 você teria 14... Isso, 18 foi quando eu... No finalzinho quando eu peguei o pedacinho de dezembro ali. E aí no 19 é que você joga a taça. E quem que foi conversar com você sobre você ir pro profissional? Eles chegaram, conversaram... O Marildo mesmo? Isso, o Marildo. E quem era o técnico do Novo Horizontino? Era o Roberto Fonseca. Ah, inclusive o Roberto Fonseca teve numa live a semana passada de 2 amigos meus. E aí ele falou de você na live. Falou que no Novo Horizontino tinha um menino de muito potencial, que ele colocou tal, que aí foi pro Corinthians. Então esses dias ele estava te elogiando lá. E como que foi o primeiro treino profissional? Você chega tímido igual você é. E aí? Cheguei tímido, ó, calma aí, né? Não, mas foi bem tranquilo, viu? O pessoal lá era muito gente boa. Consegui... Aí quem que entrou na live aí, ó. Aproveita e manda um abraço pra ele, ó. Seu paizinho aí, ó. Tamo junto. Esse daí é figura demais, cara. Gosto muito dele. Gosto de uma resenha ele, né? Ah, ele é sensacional. O Rafa é irmão. E aí você chegou, e quem que eram os zagueiros do profissional lá que você treinava contra? Era o Boaventura, Edson Silva. O Edson Silva, dá pra ficar de costas pra ele, não? Dá não. Tem que ser mais rápido, né? Tem que ser malandro. E aí você chegou e você ficou, já no início de 2019, você já fica treinando um período com o profissional. Sim, fiquei 3 meses lá. Fui para 5 jogos e entrei em um de 15 minutos. Que foi contra a Ferroviária, né? Ferroviária, isso. E aí você sentiu muito... O que você sentia mais dificuldade no profissional? Porque assim,
o ritmo, quando você está na base, ele é um jogo mais corrido. Quando você vai para o profissional, a gente entende a mudança de uma forma muito brusca. É o que você falou, você precisa ser mais rápido no pensamento, nas suas ações. O quanto você demorou para se adaptar? Como que você lembra os primeiros treinos como foram? Se você falou, pô, eu preciso melhorar isso, eu não estou conseguindo jogar, eu estou errando isso. Como que você era nessa parte, na primeira transição para o profissional? Então, foi quando eu cheguei, eu senti alguma diferença também acho que eu precisava pensar mais rápido. Eu acho que Sim. quando eu estava na base, nessas bolas quando eu tô de costa, eu querer segurar mais, e lá era muito, muito, quando eu tava de costas já tinha mais gente para me marcar. Uhum. Então, mas com isso o pessoal lá foi me ajudando, foi me dando dica. O espaço era diferente, não? Oi? O espaço, Sim, você tinha, sentia o tinha campo mais bem mais espaço. curto. Sim, Ah, tá, mais espaço. mais espaço, mas você tinha que pensar mais rápido, entendeu? Sei. Só que ali eu consegui me adaptar também, entendeu? Cara, eu fico pensando assim na cabeça do atleta essa hora, né? Porque você começa já a ter que ter um entendimento rápido, já tem a cobrança do profissional, Do já joga profissional, na sim. torcida. E isso hoje te ajudou no que você é, que nós vamos chegar na parte do Corinthians, mas todo esse período foi uma preparação de cobrança, de movimentação, de atitudes, que você foi sendo moldado para esse momento. Você teve um monte de gente falando que queria o Cauê, né, do Brasil, Sim. fora do Brasil. Como que chegaram as propostas? Você já tinha alguém que cuidava da sua carreira? Como que é isso, naquela época? Naquela época eu não tinha ninguém que me ajudava assim, era mais minha família mesmo. Sei. Então, acho que foi bom, mas muito difícil também, né? Aham. Nas decisões também. Você sentava com eles e falava, ó, tem esse time aqui, tem esse aqui, e eu quero isso. Você já tinha uma Sim. vontade. Como que foi esse momento? Quando foi muito, como eu te falei, foi muito difícil pra gente assim Uhum. fazer, porque em questão de agentes assim, sabe? Sei. Então, a gente conversou muito, então, e quando chegou a proposta aqui do Corinthians, eu preferi vir para cá. E você lembra outros clubes que chegaram com proposta mesmo, não? Que eu lembre, não. Era só especulação, era É, mais o Corinthians que chegou isso. e colocou a Sim, chegou proposta na firme, mesa. sim, sim. Cara, e agora conta pra gente aí, todo mundo que tá na live quer saber, como que é isso, esse momento? Você consegue dormir? Você tem medo? Você tem vontade? Na hora que você fala assim, ó, vem cá, vamos sentar agora, nós vamos fazer um contrato com o Corinthians. Conta esse momento pra gente, como que foi? Mas foi muita, muita felicidade, não só para mim, mas eu acho para minha família, para os meus amigos também, Sei. que eu acho que a gente passou por um momento muito difícil para chegar, para ter essa alegria, né? Aham. Então, para a gente ali foi uma emoção muito grande. Esse processo demorou quanto tempo? Da proposta, deles virem, arrumar lugar para você? Como que você lembra quanto tempo que foi isso, não? Como é que é? Foi quando eu Quanto estava tempo no de... profissional. Você já estava no profissional? Então, tipo assim, Sim, ó, no começo do mês foi. eles falaram, Acab... demorou quanto tempo para você ir? Demorou uns 2 meses. E durante esses 2 meses, como que é a sua cabeça? Treinando? Você tinha medo de machucar? Como Não, que era? só tinha, sabe, comentários, entendeu? Depois que eu fui Ah, saber tá. mesmo, foi quando tava nas quartas ou oitavas do Paulista. Que foi Aham, quando acabou, e quando acabou eu fui para minha casa, fiquei uma semana, sei. e apresentei e vim para São Paulo para apresentar no Corinthians. E aí eles já arrumaram um lugar para você ficar ou você ficou naquela casa de atletas? Como que foi essa mudança Não, para São Paulo? aí eu vim para um apartamento. Aí eu Você já trouxe foi minha para família apartamento toda, direto. sim. Aí eu trouxe minha mãe, meu pai, o meu irmão mais novo
E só ficou o mais velho lá por causa do trabalho e os estudos que ele estava estudando na época. Aí o pessoal pedindo para você mandar um abraço da Liga Guaraense lá de árbitros, ó, Zé Carlos. Abraço, Zé Carlos. Tamo junto. Isso aí, ó. Tinha uns campeonatos fera lá, viu? Você era muito reclamão? Como que você era com os árbitros lá? Você era nervoso? Era chatinho, viu? Reclamava muito? Reclamava um pouquinho. Mas eu acho que isso tá no sangue do cara que é competitivo, entendeu? Eu sempre falo isso nas lives, no meu dia a dia com os meninos. Eu gosto de cara que seja competitivo. Então, eu prefiro aquele que fica me doe, né? Sim. Vai, isso, que é aquele que eu falo, que não responde, que não reage, responde. Entendeu? Sim. Então, essa postura eu acho que todo atleta precisa desenvolver, claro. Você não pode ser aquele muito chato que extrapola, que vai prejudicar em algum momento, não. Mas eu acho que todo mundo tem que se impor, tem que falar, tem que conversar. Isso faz muito parte do desenvolvimento de vocês, né? Sim, entendi. Cauê, aí você chega em São Paulo, dentro de um apartamento, e veste a camisa de um dos maiores clubes do mundo, certo? Eu lembro de você, o dia que eles postaram, saiu matéria em todos os jornais, durante uma semana ficou falando, o Corinthians, ele meio que escondeu um pouco, né, a negociação, porque tinha muita gente em cima, e aí tem aquela foto sua que você está fazendo o contrato, você já vai com um contrato profissional no Corinthians, né? Isso. Você já faz o primeiro contrato profissional. E você chega para treinar, quem que era o técnico do 17? Gustavo. E como que você foi recebido? Você conhecia alguém do grupo? Como que foi esse momento aí? Quando eu cheguei, então, era o Gustavo, e o treinador era o Gustavo, e o auxiliar era o Rodrigo Belão. E aí, quando eu cheguei, eles conversaram comigo no 11, me mostrou o jeito que eles gostavam de pressão, o esquema de jogo, assim. Era muito diferente do Novo Horizontino, não? Os treinos, não. Mas o jeito de marcar, a pressão, essas coisas, assim. Depois... E aí você chega... pode falar. Depois eu conheci os moleques todos lá. Os meninos todos. Você já tinha jogado contra o Corinthians, não? Vocês chegaram a se enfrentar? Joguei 2 vezes contra eles. E tinha feito gols? Fiz um gol neles. Então. Isso daí já acaba deixando uma marca, isso daí. Você sempre foi aquele cara que jogo grande agia diferente, se concentrava, ou não? Jogar contra o Corinthians era a mesma coisa de jogar contra qualquer outro time do campeonato? Como que isso daí você organizou na sua cabeça? Então, eu penso assim, que tipo, se eu jogar contra o Corinthians, eu jogo querendo, e se jogar com um time menor também, é também jogar do mesmo jeito, né? Sempre com a mesma mentalidade. Principalmente você que tem uma função muito específica ali, né? Então você tem que se concentrar o tempo todo, estar pronto. Tem jogo, por exemplo, você jogou no Novo Horizontino contra o Palmeiras, contra o Santos, contra o Corinthians. Você era um cara que não recebia 10 bolas por jogo, você recebia 2, 3. Sim, quando eu tava no Horizontino tinha uma motivação maior, né? Sim. Acho que era time grande, nós era um time, tipo, não era tão conhecido, né? Então tinha aquela motivação maior. E o primeiro ano do Corinthians no Paulista, você já foi o artilheiro do time? Isso. Fez 12 gols, é isso? Fiz 8 gols no Brasileiro. Sim. Fiz 12 no Paulista. Cauê, como que é jogar para essa torcida? Chegar, vestir a camisa, entrar em campo. Lógico, a cobrança que você tem. Você chegou a jogar profissional, então um estádio com um público legal. Mas é diferente jogar no Corinthians, a pressão é lá desde a base. Sim. Como que foi isso, esse início? Eu acho que eles sabem apoiar, porque no nosso jogo, até no nosso jogo ia bastante gente assistir, sim, cantar. Então, era bem, sabe, dava aquele friozinho na barriga, mas fazia bem. Sei. E aí você jogou no Sub-20 esse primeiro ano ou no 17 só?
17 fiz um jogo no Sub-20. No Sub-20. E aí, no final do ano, que tem a transição, aí já é o Coelho que te leva para a taça, como que foi? Isso. Aí porque a gente saiu na semifinal do Paulista e o Sub-20 estava treinando porque eles estavam na semifinal do Brasileiro. Sim. Então o time estava mais ou menos que estava viajando. Então a gente que estava no 17 ficava treinando separado assim. E depois que acabasse isso, a gente subia. Aí a gente subiu, depois a gente fez a Copa RS, não sei se você conhece, que é um campeonato do Sul. Do Sul. Sim. E depois fui pra taça. Porque no começo, quando eu subi, o Coelho tava no profissional, né? Quem tava tomando conta era o Rodrigo. O Leitão, né? Sim. E a seleção foi quando nisso? Foi antes? Que período que foi que você teve na seleção? Você ainda estava... Sim, foi 3 meses quando eu cheguei no Corinthians. Cheguei no Corinthians, depois de 3 meses eu fui para a seleção. E aí vocês disputaram algum campeonato ou foram aquelas semanas de treino? Não, aquelas semanas de treino. Aí teve uns jogos treinos lá. Contra quem que vocês jogaram? Fluminense. Contra o Fluminense, contra a base do Fluminense, né? Isso. E como que é, cara, esse momento, assim, de ver seu nome na lista, sua mãe, sua família, seus irmãos, como que é isso? Foi, a emoção que foi grande nesse momento aí. Eu tava dormindo, aí um amigo meu, o Donelli, ele ligou e falou, você foi... Matheus, goleiro? Isso. Nós fomos pra seleção, aí falei, mentira, eu já acordei, já desliguei, já mostrei pra minha mãe aqui, aí foi uma emoção gigante. Eu imagino. Isso daí era um dos seus maiores sonhos, né? Com certeza. Sim. Acho que de todo jogador, né? Acho que é chegar na seleção brasileira. Certo. E muda alguma coisa quando você volta pro clube em relação à confiança? Não tô falando do cara ficar se achando, não. Eu falo assim, mais na confiança, na experiência. Bastante. Volta mais confiante, com mais... mais confiança, entendeu? E aí você, nessa Taça São Paulo, também. O Corinthians teve uma dificuldade na Taça, porque você estava falando do time do Sub-20. Estourou a idade de um monte ali naquele ano, né? Ele tinha um time bem, que era do Fabrício Oia, era um time de muito... Ali, no meu ano? No final de 2019 para 20, quando você jogou a taça. O time de 19 era um time já mais envelhecido, teoricamente. Muitos estouravam a idade ali, né? E aí foi onde abriu oportunidade para Gabriel Pereira, para você, para os jogadores que chegaram um pouco mais novos, né? Sim. E como que foi jogar do lado da sua casa? Que aí a Copa, vocês jogaram em Franca, né? Em Franca. Que é pertinho. E eu lembro até na televisão, o povo gritando, falando. Conta isso daí pra gente. Lotado ali. Parecia que tava profissional, mas foi muito bom. Foi vários amigos ali também assistindo de Guará. Acho que o povo lotou ali. E foi uma emoção. E foi um dos estádios mais cheios que você já jogou? Um dos maiores públicos foi na Taça ou teve no Paulista? Não, teve no Brasileiro. No Brasileiro. Contra quem, você lembra? Foi na final contra o Flamengo, lá em Cariacica. Em Cariacica. Putz, aquele jogo lá foi... Eu assisti aquele jogo no sábado de manhã, né? Sim, sim. Caramba, e ali em Cariacica também o estádio lotado, fervendo, duas torcidas grandes, né? Sim. E como que você... Pode falar. Pode falar. Como que você se prepara aquilo que eu acabei de falar, assim, ó. O atacante, lógico, eu até vou falar um pouquinho de característica daqui a pouco, mas você é um cara que você não rela o tempo todo na bola. Você não tem contato o tempo todo, porque tem uma função específica, que é o cara que vai estar mais próximo do gol.
como que você se concentra para isso? Por exemplo, pô, eu vou ter 2 chances, eu vou ter uma chance no jogo, eu tenho que estar. Aí você erra a primeira chance. Como que é isso na sua cabeça? Como que você pensa? Durante o jogo você consegue ficar puto com você mesmo? Se erra, você consegue esfriar? Como que você administra tudo isso? Então, antes de jogos assim, a gente tinha preleções e tinha meio que um trabalho psicológico também. Certo. Então, antes de jogo, antes de eu entrar na partida também tinha um psicológico lá, o Zé. Ele conversava Uhum. comigo, me ajudava bastante, falava que se não der na primeira, tem na outra, se não tiver na outra. É sempre buscar o gol e estar Sim. concentrado que uma hora eu surgir a oportunidade. Então eu colocava isso na cabeça, entendeu? Entendi. E às vezes o jogador ele vive de segundos, né? É uma bola que sobra, você faz um gol, você dá. Às vezes você nem faz o gol, você chuta, finaliza bem, o goleiro defende, você Entende? ganha moral. Todo Sim. esse Mais aspecto é importante, confiança, né? sim. Sim. E zagueiro, cara, o que você prefere, assim, ó? Vou te dar 2 exemplos para você me falar. O zagueiro forte, que vai para trombar, que não deixa você jogar, ou aquele mais ágil, que te dá um espacinho, que se você pôr na frente vai brigar com você. O que é mais difícil para você? O mais que quer vir, que quer contato. Sei. Para você é mais difícil. Sim. Mais fácil. Ah, mais fácil. Você prefere o Sim. cara que vai assim com você. Isso. Que eu consigo me sair melhor, entendeu? Sim, sim. Por ele ser mais forte, mas aí ele perde um pouquinho de velocidade, né? Na hora que você conseguir tirar dele, Isso. você sabe que você vai levar vantagem. Eu quero agradecer todo mundo que está participando aí, pessoal. Muito bom. Teve uma pergunta aqui agora, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu O acho que conselho que você dá para os meninos que sonham com essa trajetória? Qual conselho ou dica que você dá? eu acho que é nunca desistir, né? Que é ter muito foco, trabalhar bastante e falar igual a mim o que aconteceu comigo foi que quando eu trabalhei bastante, eu treinei bastante, então por isso que hoje eu tô aqui e eu Uhum. tive bastante foco e fui acreditando, né? E até hoje eu penso assim também. E quero chegar em mais, mesmo eu estando aqui num grande clube, eu ainda penso atingir vários outros objetivos. Então, eu sempre tenho essa mentalidade de trabalhar, de ter muito foco e também tem que deixar várias coisas de lado, né? Uhum. Então, é isso que eu passo pro pessoal aí que tá querendo Quero nunca mandar um desistir. abraço para a Fernanda. Fernanda foi minha aluna, joga muito essa menina, muito mesmo. É, Ela era minha camisa 10 do 05, para você ter ideia. Então, isso é. jogava com os meninos e não tinha boi, não. Quero mandar um abraço para ela e ela está perguntando como que você lida com as críticas. Aí eu tento não, tipo, não, minha mãe também aqui me ajuda bastante em questão disso Sei. também. Minha mãe fala, não fica vendo isso, Uhum. não, sabe? É, porque, tipo assim, minha mãe vê mais, entendeu? Sei. Aí, Ela consegue te tipo, ajudar, ela blinda um pouquinho isso, e deixa sim. você mais só Ela, meu focado no pai futebol. também, isso. Cara, isso é muito importante. Você tem que agradecer muito aí. Manda um abraço pro Denilson aí. Ele tá Denilson, perguntando meu como parceiro, que é jogar do seu va- lado aí, ó, do lado dele. várias, várias pifadas. Tamo junto, irmão. Você é brabo. Ah, legal. O Cauê, seu contrato é até o final de 21, é isso? Você assinou com o Corinthians 22, até o final de 21? 22. 22. Pô, então você tem mais 2 anos Dois aí, anos, quase 3 anos. 2 anos. 2 anos e meio, né? Isso. E você chegou já a treinar com o profissional? Como que tá? Do Treinei uma Corinthians? vez. Treinei uma vez. O Coelho me chamou para treinar quando ele estava lá no profissional. E eu fiz um Aham. treino meio que regenerativo com a equipe profissional. Que tava Gil, Wagner Love, Bocelli,
Tava todo mundo Caramba! fácil. E como que é isso? Me conta, aquele CT maravilhoso, você chegando ali. Ah, É um foi, sonho? né, ixi, muito sonho. É um sonho que de todo mundo aqui da minha família também, né? Que eu via eles na televisão, né? Jogando e tá ali do lado deles podendo treinar foi muito legal. Eu fico imaginando o sentimento da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos, porque é o que você está falando. A sua história, ela tem muita gente envolvida nela, que sonha junto com você. Sim, Então, que lá atrás te ajudou, o professor, seu primeiro técnico, eu tenho certeza que você lembra, as pessoas que te criticaram, igual a gente falou de crítica agora, de certa forma serve de motivação. Então, tudo isso você carrega para sua história. E quando você tem esse reconhecimento, eu te falo isso porque assim, eu estou em contato com o Lodi o dia inteiro praticamente. E ele fala, cara, ele me chama de careca. Careca, eu carrego essa história 24 horas por dia, não tem como não pensar, não lembrar. Sim. E você é um cara privilegiado, cara, porque igual você falou, pô, no momento de dificuldade, minha mãe me auxilia. Eu tive um momento assim que meu pai pegou, me falou para eu ter mais foco, para eu evoluir. Muita gente não tem esse tipo de acompanhamento. Sim. Acompanhamento. Então, dá parabéns para os seus pais, dá parabéns para os seus pais, que eles continuem te ajudando e faz você esse menino que você é, cara. Sim. Simples, humilde. E como que foi a parada? Você chegou, vocês estavam treinando, e aí chegou e começaram a falar do corona, isso, aquilo. Como que você começou a absorver isso? Agora que parou, você fala? Sim, sim. A gente estava treinando, normal, e tava meio que os times tudo tava parando, e a gente parecia que ia ficar para treinar. Uhum. Só que aí, quando a gente estava indo treinar, os médicos conversaram, ficou um tempão lá, meio que conversando para resolver. Uhum. Aí, depois disso, eles não liberaram, aí parou. Aí deu uma de 10 dias. Sim. Porque falaram que o pico ia ser naquela semana ali, e depois ia estar mais... Então deram 10 dias. Tranquilo. Isso. Uhum. Aí foi prolongando. Aí eles só passavam um treino pra gente. Não tinha um acompanhamento. Eles passavam os treinos. Faz isso, faz isso. E depois você passava os dados dos treinos, como que foi, como é que você sentiu, por WhatsApp. Depois de um mês, que agora que começou mês passado, ele está fazendo um treino online. Online. E vocês estavam treinando já no CT novo ou não? Ainda estava em... Sim, não, a naquele gente de apoio treinou lá. É ao lado do profissional ali, né? Naquele terreno entre a portuguesa e o profissional. Isso, só tava mexendo, era no alojamento ali, na parte de onde ia ser academia, cozinha, entendeu? Mas os campos estavam tudo liberado. Cara, que legal. E aí, você tem treinado, além do treino online, você tem feito alguma outra coisa? Porque assim, o atacante, eu acho, o goleiro e o atacante são duas funções que eu acho que são os que mais sofrem, por conta do tempo de bola, né? Você é o cara que tem que cabecear, que tem que pegar a bola no alto, e o jeito de bater de primeira. Como que você tem pensado nisso? Você tem feito algum treino específico em algum campo aí próximo? O que você tem feito? Quando eu estava em Guará, eu estava fazendo o treino online lá do Corinthians e estava treinando num campo. Só que aí cortaram também. Sei. É muito difícil para vocês isso, né? Sim. Aí eu vim para São Paulo, aí meu pai falou para mim fazer um personal aqui. Uhum. Então eu marco um horário com ele e ele me atende. Porque é muito importante você finalizar, você ter esses momentos de ajustes, porque eu conversei hoje com uma pessoa muito importante no Palmeiras, né? E ele me falou que é o seguinte: o profissional volta agora aos treinos, o sub-20 já vai voltar na sequência. Por quê? O sub-20 vai servir de apoio para o profissional. Pro profissional, sim.
Então ele já me passou que vai ser desse jeito. Então, por exemplo, o Corinthians vai voltar, o Jô teve alguma coisa, o Bozelli alguma coisa. Pô, mas tem os meninos do 20 que podem suprir. Então vocês precisam estar Tá na preparado. ponta Sim. para que possa ter a oportunidade, né? E você já é o que eles projeta passam, isso? É o que eles passam pra gente aqui nos treinos, que a gente tem que estar preparado, porque Aham. uma hora pode ser daqui uma semana, pode ser daqui 2 meses, não sabe. Eles não passam a previsão pra gente da base assim, mas Uhum. eles falam pra gente estar preparado, né? Porque ainda mais nesse momento, né? Eu acho que vai precisar muito da Ó, base também, né? Eu acho que todos os times também. como que é ser comparado? Eu não gosto muito de comparação. O fulano é igual o ciclano e tal. Mas todo mundo fala, pô, o Cauê é o novo Aubameyang. Porque é rápido. Você já ouviu isso, né, algumas vezes? Sim. E o que você pensa? Um Me, cara me, que você com- gosta? me comparam mais com o Jô. Com o Jô? Sim, parece o Jô. Fisicamente você é Sim, igualzinho, cara. sim. E Todo como que mundo é? Você fala. se espelha. Eu vi que você já falou sobre o Ronaldo Fenômeno, que pra mim, Sim. Paulinho, foi o maior que eu vi, tá? O maior de todos que eu vi Craque, foi o né? Ronaldo. Eu Craque, absurdo. assisti bem no finalzinho ali, quando ele tava meio No Corinthians podridinho já, já. né? Isso. Então, mas estava barrigudinho, estava com um monte de cirurgia no joelho e E era o ainda que tava era, jogando. entendeu? É. Sim. Então, quem que você se espelhou? Você se preocupa em evoluir? O que ainda falta para o Cauê ser melhor? Queria que você falasse um pouquinho disso. Tipo, evolução assim, acho que eu tenho que aprender muita coisa ainda, Uhum, em questão de pessoa e também como atleta. certo. E porque eu sou novo ainda, tenho 17 anos, então eu tenho muito que evoluir ainda. E você se É espelha em muita, quem? Quem que foi o seu maior ídolo? olha, o Ronaldo, mas também tem o Cristiano Ronaldo, que eu acho que é um cara fenomenal. Nossa, você vai Ah, falar isso, o Stanley vai chorar, cara. Se o por Stanley quê? estiver na live, ele gosta do Messi. Ele fala, o Messi é isso, o Messi é aquilo. Eu falo, Ah, cara, que Messi o quê? O Cristiano Ronaldo é muito melhor que o o Cristiano Messi. Ronaldo faz tudo, Claro, chuta com as duas pernas, faz gol de cabeceia. Pô, não cabeça, tem jeito. não tem jeito. Um E bola abraço, parada. Aí, ó, manda um Lama abraço aí, ó. foi meu preparador físico no 17 Pô, legal. e um pouquinho do 20 ali. Me ajudou bastante Legal. também, falou, me deu vários conselhos. Isso Gente é muito boa. importante, cara. É muito Sim. importante essas pessoas. Você é um cara que eu já vi que faz amizade fácil, né? Sim. Sempre quando ia fazer, alguém me fazer teste, ou o Novo Horizontino também, quando ia fazer teste, eu tentava conversar com todo mundo. E os moleques era meio que ficava meio na dele, Diferente. sabe? Sim. É muito tímido, né, Nossa, cara? Às vezes sim. tem. Legal. E como que vamos terminar, ter essa visibilidade que você tem hoje. Por exemplo, o Corinthians, ele atrai muita gente. Então, você é um cara que todo mundo já sabe. Eu coloquei, vou fazer uma live com o Cauê, tal, um monte de gente, esse menino é fera, isso, aquilo. A visibilidade é muito grande. Como que você se cuida com a sua imagem? Por exemplo, nas redes sociais, quem te ajuda? Sua mãe, seu pai? Se tem uma pessoa que Sim. cuida das suas coisas? Como que é? É minha mãe que me ajuda mais aqui nesse coisa de redes sociais, sabe? Eu também não sou muito Aham, de ficar postando as coisas assim também, aham. mas ela é que cuida assim das minhas redes sociais, tipo do Instagram. Muito legal. Muito legal. Cauê, para terminar, Oi. cara, quero que você fale um pouquinho do seu maior sonho, das suas perspectivas, o que você projeta. Quero que você fale aí pra gente. Eu sonho em chegar no profissional do Corinthians, né? Poder chegar lá e mostrar o que eu sei, que é jogar futebol e fazer gol.
E também ao mesmo chegar na seleção principal, jogar em grandes clubes da Europa, esse é um dos maiores sonhos de Cauê. Qual o campeonato que você mais gosta da Europa? Premier League. O inglês. Você acha que você teria facilidade para jogar lá? Assim, eu acho que lá eles jogam mais, não tem aquela referência, né? Acho que o futebol inglês joga mais aberto, assim, entendeu? Acho que não tem aquele de referência. Sim, o fixo lá, parado, né? Sim, isso. Entendeu? Mas é um campeonato... Você gosta de bola parada? Você bate falta, pênalti? Bato pênalti. Falta eu tava meio que treinando no 17, depois eu não treinei, mas eu procurei também saber bater faltas. Legal. E agora eu quero que você encerre deixando um recado para os pais que estão acompanhando, para todos os pais que têm os filhos jogando, que você fale alguma coisa para eles em relação a isso, e para os seus pais depois. Primeiro para eles e depois para os seus pais. Sim. Que todos os pais aí que estão assistindo aí para que possam apoiar, né, que é o preciso, poder dar um suporte, igual eu falando de exemplo, assim, quando eu fui mal em jogo, assim, minha mãe vem, meu pai vem e fala comigo, tentam não me deixar daquele jeito, entendeu? Igual quando eu falei que quando eu não fazia gol, mas jogava bem, eu só percebia que eu não fiz gol e achava que eu fui mal. Então ali eles me ajudavam bastante. Então por isso que quando eu tive a oportunidade de trazer eles para ficar junto, eu trouxe eles. Então... E agora para os seus pais. O que você tem para falar para eles? Que eles são demais. Eu agradeço muito a eles, que se não tivesse eles, eu acho que eu não teria chegado onde eu cheguei hoje. Então, eu sou muito grato a eles. Minha mãe aqui, tá? Vai chorar não, hein? Muito bom. E por último, para a torcida do Corinthians, cara. Oi? E por último, a torcida do Corinthians. Qual o recado que você deixa aí? Então, eu falo que desejo que eu possa fazer vários gols, trazer várias alegrias, trazer títulos. E é isso. Vai, Corinthians. Aê, molecão, quero te agradecer, cara. Parabéns por você ser esse menino que você é. Nada na vida acontece por acaso, você entendeu? Você pode ter certeza que tudo que você colhe hoje, você plantou desde o início lá em Guará. Você falou aí que trabalhou na padaria, ajudou o seu pai com 12, 13 anos. Que você possa continuar crescendo, continuar evoluindo, que você saiba que você tem um fã aqui do seu lado, tá? Você é um menino que eu torço muito, não só por jogar no time do meu coração, que todo mundo sabe, mas porque as histórias me fazem isso. Eu torço pelas histórias, independente de onde jogar, tá? Então que você continue assim, que logo a gente possa ver você em campo, fazendo o que você mais gosta, e mais uma vez obrigado aí pela live. Eu que agradeço também o convite de estar falando aqui, contar um pouco da minha história, do que eu passei também. E foi um prazer ter falado contigo. Eu agradeço pelo carinho. Beleza. Pessoal todo que participou aí, muito obrigado. Fiquem com Deus. Semana que vem tem mais. Valeu, Cauê. Abraço. Valeu, Paulinho. Tamo junto. Tamo junto. Abraço. Até mais. Abraço. Valeu, galera. Quarta-feira tem mais. Beleza? Fiquem com Deus. Mais uma semana. Valeu!